Olá, eu me chamo Matheus Arruda, sou arquiteto e urbanista e vou falar para vocês um pouco sobre a formação urbana de Santa Cruz. Este que foi meu objeto de pesquisa, de conclusão de curso e que eu acredito que seja importante para a nossa geração e para a nossa cidade. Estamos, como a gente pode ver, no Marco Zero do município, a Rua Grande, que inicialmente era formada por casas de estilo simples, coloniais, em sua maioria caiadas, com beirais de telha passando na frente. No final do século XIX, início do século XX, chega no estado, no interior do estado, um estilo arquitetônico denominado de eclético, que a gente conhece como essas casas ornadas, como a gente pode ver esse exemplar. Essa pertenceu ao coronel Luiz Alves da Silva e foi construída mais ou menos no ano de 1920, na década de 1920. Ela conta com ornamentos e próprios do estilo e próprios da característica da terra. Por ser uma casa do coronel, ela é mais ornada em vista das outras, porque os ornamentos representam também o poder aquisitivo das pessoas da época. A formação de Santa Cruz consistia na rua e casas simples, de moradias. Hoje, com a evolução da Sulanca, com a evolução do comércio e etc., as casas deram lugar a edifícios comerciais. São poucos os exemplares que ainda constituem esse estilo arquitetônico. Conta mais ou menos com 22. A gente pode perceber que esse estilo ele é simples, mas para a época era moderno. Ele veio em substituição àquele estilo colonial. Como eu citei antes, dependendo do morador da residência, a casa apresenta ornamentos mais distintos. Casa do coronel Luiz Alves, por exemplo, que tem em seus detalhes as cimalhas, os balaústres e o ornato em forma orgânica na área central. Também temos mais à frente o exemplar do Sobrado dos Morais, que foi o segundo edifício que surgiu no nosso município. Um exemplar que se destaca na paisagem urbana de Santa Cruz é o Sobrado dos Morais. Ele é ornado com arcos ogivais do período gótico, além de mísulas e cimalhas feitas de cal. Ele é uma construção do século XX, mais ou menos de 1920, e destaca-se por sua altura e seus detalhes. Pertenceu a José Moraes da Silva, que era um rico comerciante da época, dono de lojas e departamentos de tecido, essas coisas. E por ser de uma família com bens materiais, ele conseguiu construir esse exemplar de 2 pavimentos. Ele não possui ferros em sua estrutura, sendo apenas tijolos maciços e barro em sua composição. Outra característica do estilo eclético era a adoção de elementos arquitetônicos oriundos de outras regiões. Aqui, por exemplo, nós temos a implantação de azulejos vindos da França por volta da década de 1890. De fabricação manual, eles são compostos, em sua maioria, de cal e de elementos vitrificados na sua fabricação. Outro elemento adotado a gente vê na residência vizinha, que são os arcos. Os arcos são usados na arquitetura desde os romanos e foi adotado pelo eclético como uma maneira de reviver o passado. Essa também é mais uma característica do estilo. Ele nos traz várias características de outros estilos existentes e transforma nesse eclético. O eclético significa a mistura de estilos. Então, residência a gente pode ter arcos ogivais oriundos do período gótico, arcos plenos dos romanos, azulejos vindos de Portugal, França, que eram europeus. E outra característica que também possuíam essas casas eram as pinhas como adornos em cima. Em uma época não muito distante, elas serviam como status para as pessoas que as possuíam. Elas eram feitas em louça e vinham de fábricas portuguesas ou francesas. As daqui da cidade, infelizmente, foram vendidas em épocas distantes, onde pessoas passavam e comercializavam objetos antigos e foram gradativamente se perdendo ao longo do tempo.
Meu nome é Marivaldo, sou bacharel em Direito e estamos aqui no Marco Zero da cidade de Santa Cruz de Caparibe. Daqui desse ponto, toda a cidade teve sua pujança. E nós remontamos essa história ao século XVIII, com a chegada de Antônio Burgos, que, acometido de uma doença, encontra aqui nessas paragens o melhor local para tratar o seu mal que estava acometido. Com isso, Antônio Burgos pede uma promessa ao Bom Jesus, um crucifixo que acompanhava ele nessa missão atrás deste local para cuidar dessa doença que era acometida. Com isso, surgiu a Fazenda Santa Cruz. É nela que Antônio Burgos constrói toda a sua fazenda aqui no Agreste, Pernambuco. Ele, um residente da capital pernambucana, se instala aqui em Santa Cruz, justamente no século XVIII. E dessa fazenda surge a cidade de Santa Cruz de Caparibe, que posteriormente é vendida ao alferes José Francisco Cordeiro de Arruda, que depois faz a doação de uma porção de terras ao Bom Jesus, aquele a qual Antônio Burgos fez a sua promessa e conseguiu a graça de ser curado do seu mal. Ao passar da história, a pedido do padre Biapina, o alferes José Francisco Cordeiro de Arruda faz a doação de uma porção de terra para esta comunidade. E aí, com essa passagem do padre Biapina, que estava instalado na comunidade de Gravatá do Jaburu, hoje Gravatá do Ibiapina, pertencente à cidade de Taquaritinga do Norte, vem realizar umas missões aqui neste local onde estamos hoje. Essa missão teve o intuito de tanto catequizar a comunidade que estava sem assistência de um padre, como também veio trazer a construção da igreja atual, a igreja matriz, a nave principal, sem o seu complexo da torre, como também a construção do primeiro cemitério aqui da cidade, que fica mais à frente aqui da Avenida Padre Zuzinha. Entre as suas construções, Padre Biapina também edificou o açude, chamado Açude da Caridade, que era o mecanismo de suas missões, construir um açude, a igreja da comunidade e um cemitério, além de uma casa de caridade, que a casa de caridade que atendia essa região estava localizada na comunidade de Gravatá do Jaburu, aonde no período que ele esteve aqui, aconteceu no Agreste, no interior de Pernambuco, um grande surto da cólera, que acometia, além da fome, que acometia o interior de Pernambuco, e ele acolhia nessas casas de caridade as viúvas e os órfãos para dar de comer, para dar educação e para acolher aqueles indigentes que estavam dispersos pelas estradas da vida. E aqui na cidade ele construiu a nossa igreja matriz, aonde teve a sua conclusão em 1874, como também a construção do açude do padre, que fica na comunidade aqui vizinha da Vila Augusto, como também o cemitério, como falamos mais à frente aqui. O cemitério, ele faz parte de um conjunto que na época é denominado da Irmandade do Arcanjo São Miguel. Essa irmandade tinha a função de, após a morte, fazer todo o aparato fúnebre de velar o corpo daquela pessoa e fazer o translado até o cemitério aqui na Avenida Padre Zuzinha. Então ele constrói esse cemitério e também é com o padre Biapina, o padre mestre Biapina, que inicia no dia 29 de setembro de 1864, a primeira festa de São Miguel, que até hoje celebramos aqui em nossa cidade como o padroeiro da cidade. Então o padre Biapina é aquele que dá início, que faz com que a nossa comunidade comece a crescer justamente através das doações de terras que conseguiu para a ampliação desse grande município aqui no Agreste Pernambucano. Posteriormente, para a conclusão da nossa igreja matriz, chega o padre Estima, que em 1882 conclui a construção da torre da igreja matriz, como também o corredor que tem na parte interna da igreja. Então, essa história de Santa Cruz, ela remonta, passando por Antônio Burgos. Antes de Antônio Burgos, eu quero fazer memória aqui dos primeiros habitantes
ao lado aqui do rio Capibaribe, junto com a junção do Riacho Tapera, dos índios, possivelmente os cariris tapuias, que foram localizados alguns artefatos históricos aqui ao lado da Igreja Matriz, em uma construção de uma cisterna. Então, os primeiros habitantes de nossa Santa Cruz de Caparibe são os índios tapuias, cariris. Essa é a história de nossa cidade, remontada a partir dos índios cariris, passando por Antônio Burgos, a chegada da compra do alferes e, posteriormente, a missão do padre Biapina, que faz com que essa cidade, no período, essa comunidade, pudesse ter essa pujança inicial e se inserisse no contexto e também tivesse essa construção e essa futura início de comunidade mais organizada com a passagem do Padre Mestre Biapina. A passagem do Padre Mestre Biapina por nossa terra, que o quesito desse trabalho do Padre Mestre Biapina era trabalhar em mutirões. Então, na chegada das comunidades em que ele passava, entre elas Santa Cruz de Capibaribe, do qual percorreu os 5 estados nordestinos nessas missões, tinha esse caráter de mutirão. Então ele reunia toda a comunidade, mulheres, homens, crianças, todos dividiam por funções para ajudar na construção. Na construção da nossa Igreja Matriz não foi diferente. Ele reuniu a comunidade, relatos orais de pessoas que assim os seus avós contribuíram para a construção, e formava que aqui ao lado no rio Capibaribe, as mulheres que ajudavam nessa construção, nas barras de suas saias, elas colocavam a areia do rio, já que naquele período nós não tínhamos carroça de mão, essas estruturas, e traziam pequenas porções de terras para entulhar em pequenos porções aqui na frente da igreja, para ser utilizada na construção da Igreja Matriz. Além da fabricação dos tijolos, como esse, que podemos perceber um exemplar que foi extraído em uma das reformas da Igreja Matriz, uma peça rara, que remonta também esse período da passagem do Padre Mestre aqui, onde a gente pode perceber marcas ainda das mãos das pessoas que assim comprimiam a argila naquela estrutura para a confecção desses tijolos para a construção da Igreja Matriz. Então, esse sistema de mutirão, onde homens, mulheres, crianças, todos participavam, construíram e fizeram e edificaram esse grande exemplar que é a Matriz do Senhor Bom Jesus dos Aflitos e São Miguel.